Parte 1. O poder do pecado no que ele é. Com o mal ao meu lado. Eu também me sinto do mesmo modo. Tudo o que eu queria era surpreender minha mulher. Desde que tínhamos nos mudado para nossa nova casa, há quase um ano, o puxador da porta da geladeira estava do lado errado. Eu havia protelado a substituição por ser desajeitado com coisas mecânicas. Mas nessa tarde de quinta-feira, enquanto minha mulher estava no trabalho, eu decidi me redimir e acertar o que estivesse errado. Eu estava na metade do trabalho. Tinha levado a geladeira e o freezer para fora e queria levá-los de volta logo para que nada se estragasse. Estava no passo importante de mudar as dobradiças do lado direito da geladeira para o lado esquerdo, quando me dei conta de que cada dobradiça era apertada por 2 parafusos estriados. 2 simples parafusos estriados. Existe apenas uma ferramenta no universo que pode, com segurança, soltar um parafuso estriado. Uma chave estriada. Eu não tinha uma chave estriada. Nessa altura, meus 3 meninos decidiram pôr em andamento o espetáculo itinerante de rivalidade fraterna no meio do meu problema. Eu perdi a razão. E descontei neles, ainda que não merecessem. Eles arregalaram os olhos como se eu fosse um monstro da Alfa Centauro, enquanto eu delirava numa língua desconhecida. No meio de um ataque de cólera, tive uma experiência extracorpórea. Vi minha face distorcida e vermelha gritando para os meus encantadores meninos e soube imediatamente que eu estava fazendo alguma coisa horrível. Então parei e pedi desculpas a eles, certo? Errado. Algo estava me controlando, como se algum estranho tivesse invadido meu corpo e me forçasse a fazer a vontade dele. Foi bem depois de eles terem fugido da minha raiva que recobrei a minha sanidade e a minha consciência e me humilhei perante eles com pedidos de desculpas. Em seguida, passei diversos dias me sentindo como um cachorrinho que tivesse apanhado. Seria eu, na realidade, aquele perverso? Como pude ferir meus filhos daquela maneira? O mal que eu havia feito seria irreparável? Eles me perdoariam? Deus me perdoaria? Alguma coisa assim já aconteceu com você? Quando leio Romanos 7, eu me sinto consolado porque Paulo se sentiu do mesmo modo. Ele me ajuda a entender minha loucura e me dá alguns termos teológicos substanciais para isso. Lei do pecado, Romanos 7, 23. Esse corpo da morte, versículo 24. Minha natureza pecadora. Minha carne, em muitas traduções, versículo 18. O pecado que habita em mim, versículo 17. Simplesmente pecado, verso 11. E a lei do pecado e da morte, capítulo 8, verso 2. Os teólogos gostam de chamar isso de o pecado que habita em nós. De qualquer forma que o chamemos, ele é um inimigo de Deus e da nossa alma. A razão para este livro é que o primeiro passo para combater esse inimigo é conhecê-lo, e conhecê-lo bem. O fundamento do nosso conhecimento do poder do pecado que habita na vida do crente está assentado na própria experiência de Paulo. Ele abriu caminho com luta até, por vezes, ser derrotados nas cordas, clamando à beira da derrota. Romanos 7, 23 e 24. Ainda assim, quando soava o gongo, ele levantava-se com seus pés no pescoço do seu inimigo e erguia a mão para receber a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7 e 8. 4 verdades-chave. Se quisermos compartilhar da vitória sobre a carne sangrenta, teremos de seguir Paulo até dentro da luta. E quando o fizermos, descobriremos as mesmas 4 verdades que o humilharam na batalha, todas expressas num versículo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Romanos 7, 21. 1. O fato de o pecado habitar em nós é uma lei. A lei a que Paulo se refere é a mesma coisa que ele chama de pecado que habita em mim, nos versículos 20 e 23. É sobre esse pecado residente que nós estamos falando. Por que chamá-lo de lei? Paulo usa a lei como uma metáfora. Ele precisa de um modo para expressar o poder, a autoridade, a limitação e o controle que o pecado exerce na nossa vida e toma a lei com um toque de ironia. Antes, no início do capítulo, ele havia escrito sobre a lei de Deus. Deveria governar a nossa vida, ainda que a lei do pecado pareça vencer muitas batalhas no corpo a corpo. Poderia ele ter escolhido um contraste mais maravilhoso para desmascarar as forças mortais do pecado?
Medite sobre a metáfora da lei por 1 minuto. Nós podemos pensar sobre ela de um modo como uma regra moral que nos orienta e nos manda fazer o que ela requer. Honra teu pai e tua mãe, ou não fazer o que ela proíbe. Não matarás. Mais do que isso, uma lei que nos leva a obedecer com ofertas de recompensa, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nos compele à submissão por meio de ameaças de punição pela desobediência. Multa de 1.250 por transgressão. Por outro lado, também podemos pensar na lei do mesmo modo como falamos da lei da natureza. A gravidade, por exemplo, é uma lei que obriga as coisas a tomar uma direção. Ela nos molda perfeitamente aos seus comandos. A gravidade não é uma lei como uma ideia ou um preceito externo, mas uma força que pode fazer os objetos obedecerem à sua vontade. Nesse sentido, toda necessidade e inclinação em nós é uma lei. O mal que habita em nós funciona dessa maneira, atraindo, ameaçando e até mesmo maltratando. De modo que Paulo a chama de uma lei para que possamos ver que ela é poderosa, mesmo na vida dos crentes, e que está constantemente agindo para nos moldar de acordo com seu caráter pecaminoso. Isso leva à pergunta: em que sentido Cristo derrotou o pecado no crente? A resposta é que ele derrubou seu domínio, enfraqueceu seu poder e matou até as suas raízes, de maneira que não possa dar o fruto da morte eterna no crente. Entretanto, e isso é espantoso, mas verdadeiro, o pecado é pecado. Sua natureza e seu propósito permanecem inalterados. Sua força e seu sucesso ainda nos agarram pela garganta. 2. Encontramos essa lei dentro de nós. Paulo tinha ouvido histórias de horror sobre o pecado ao longo de toda a sua vida. Tinha visto incontáveis dedos em riste apontados para o seu rosto, prevenindo-o quanto ao poder do pecado. Mas em Romanos 7:21, ele saiu da confortável teoria para a experiência turbulenta. Ele encontrou essa lei. Uma coisa é a pessoa se juntar a um grupo e analisar criticamente dissertações sobre o pecado original. Outra, muito diferente, é se encontrar submetido pela sua força e loucura. Uma coisa é assistir a uma conferência sobre AIDS, como se espalha, o que faz ao corpo, o quanto é invencível. E outra coisa é ouvir seu médico dizer para você: HIV positivo, sinto muito. Poucas pessoas têm chegado a um acordo com a lei do pecado. Se isso tivesse acontecido com mais pessoas, ouviríamos mais queixas contra ela nas orações, veríamos mais lutas contra ela e encontraríamos menos de seus frutos pelo mundo. Quando encontramos essa lei em nós, o "quem me livrará" de Paulo ecoa pelos nossos ossos. Os crentes são as únicas pessoas que encontram a lei do pecado operando dentro deles. Os descrentes não têm como sentir isso. A lei do pecado é um rio furioso que o leva consigo. Eles não podem medir a força da correnteza, porque eles se renderam a ela e por ela foram levados embora. Um crente, por outro lado, nada contra a correnteza. Ele encara o pecado de cabeça erguida e esforça-se debaixo de sua força. 3. Encontramos essa lei quando estamos nas melhores condições. Embora essa lei do pecado seja muito poderosa, ela não governa o coração do crente. Paulo a encontrava operando nele mesmo quando ele queria fazer o bem. Ele não tropeçou nela em ocasiões em que estava pecando grandemente, ou quando ele estava indiferente quanto às coisas de Deus. Ele estava consciente dela, mesmo quando mais queria servir a Deus, quando se decidiu obedecer seu Salvador e Rei, quando Cristo dirigia o seu coração. A despeito do fato de que a lei do pecado opera a partir de dentro e ataca os crentes, quando estão dando o melhor de si, ela não é seu ditador. Os crentes marcham num compasso diferente. Eu quero fazer o bem, Paulo diz, Romanos 7:21. Eu quero agradar a Deus, dar-lhe glória, servir seu povo, honrar seu nome. Pela graça de Deus, o desejo de obedecê-lo normalmente prevalece em nós, mesmo contra seu insidioso inimigo interior. 4. Essa lei nunca descansa. Uma vez que a graça governa o coração do crente, ele quer fazer o bem. Podemos descrever esse desejo de duas maneiras. Primeiro, existe o seu constante e generalizado desejo de agradar a Deus, versículo 18. Segundo, há ocasiões em que o crente tem em mente uma tarefa particular que ele queira cumprir, tais como orar em particular ou dar 1/10 de seus rendimentos para Deus. Ao querer fazer o bem, versículo 21, a lei do pecado se opõe a ambos.
A lei do pecado e da morte está em uma constante guerra contra o desejo primordial do crente de agradar a Deus. Versos 14 a 25. Mas o pecado vai mais longe. Quando o crente decide fazer até mesmo o mais simples trabalho para Deus, o pecado luta contra ele exatamente nesse ponto. O mal reside em mim, verso 21, tornando-o sonolento ou distraído quando deveria orar, ou pão duro e ambicioso quando deveria dar o dízimo. Você às vezes não se sente como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Todo crente, que é também um pecador, isto é, todos os crentes, sente-se assim. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Quem me livrará? Informe-se. Estamos no começo da obediência a Deus. Entender essas 4 verdades sobre o pecado latente é armar-se contra ele. Na sua luta contra o pecado, existe apenas uma coisa mais importante a ser compreendida do que esses 4 fatos. A livre e justificadora graça de Deus no sangue de Cristo, a graça de Deus em Cristo e a lei do pecado são as 2 fontes de toda a sua santidade e pecado, alegria e dificuldades, refrigério e tristeza. Se você está disposto a andar com Deus e glorificá-lo neste mundo, você precisa conhecer ambos a fundo. Suponha que existe um reino que tem dentro de seus muros 2 poderosas forças opostas. Os súditos do rei estão sempre se estranhando, sempre tramando e lutando entre si. Se o rei não tiver a sabedoria, seu reino se transformará em ruínas. A lei do pecado e a lei do espírito da vida, Romanos 8,2, em nós são inimigos mortais. Se não formos espiritualmente sábios em dirigir a nossa alma, como podemos evitar destroçarmos a nós mesmos? Mas muitas pessoas vivem nas trevas e na ignorância a respeito de seu próprio coração. Elas mantêm um cuidadoso registro de seus investimentos na bolsa de valores e fazem frequentes check-ups médicos. Cuidam da alimentação e fazem ginástica na academia 3 a 4 vezes por semana para manter o corpo em perfeita ordem. Mas quantas pessoas refletem um pouco sobre a própria alma? Se é importante vigiar e cuidar do nosso corpo e dos nossos investimentos, que logo estarão mortos e apodrecerão, quanto mais importante é para nós guardarmos a nossa alma imortal. Conhecer o pecado que habita em nós, por mais humilhante e desencorajador que possa ser, é nossa sabedoria, se é que temos algum interesse em descobrir o que agrada ao Senhor. Efésios 5,10, e evitar qualquer coisa que entristeça o seu Santo Espírito. Efésios 4,30.